Olá, meus amigos, olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem por aqui. Estamos na graça do Senhor, aleluia. Queridos amigos e irmãos, nós começamos aí um projeto de oração, a rede nacional, a nível nacional, né? E esse projeto, eu abri uma página no Facebook, chama Rede de Oração. E nós temos também um grupo no WhatsApp, onde eu compartilho ali orações, testemunhos, relatos bíblicos, enfim, tudo aquilo que vem para agregar ou edificar a nossa vida espiritual e a nossa fé. Então, se você quiser participar conosco, né, desse projeto, desse grupo de oração, eu vou estar disponibilizando aí a página, a fanpage do Facebook e também o contato para aqueles que quiserem entrar no grupo do WhatsApp. Você pode nos chamar aí pelo e-mail e informando o seu número de telefone, o seu nome completo, número de telefone e cidade, que nós estaremos incluindo os irmãos aí nesse projeto. Queridos irmãos, eu quero falar nessa noite, nesse dia, né, sobre um tema que requer uma atenção muito grande de nós cristãos e que trata acerca das armas espirituais que nós temos. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja tem enfrentado uma batalha espiritual muito grande. Sempre ao longo da história na história da igreja, ela sempre enfrentou batalha espiritual desde o começo, né? Só que de tempo em tempo essa batalha ela foi sendo assim, ela foi mudando, ela foi sendo, o diabo foi usando estratégias diferentes, ele foi usando recursos diferentes. E o inimigo, ao longo do tempo, meus irmãos, ele foi usando formas diferentes de atacar a igreja, de bombardear a igreja, de pressionar a igreja e de lutar contra a igreja. Se nós puxarmos a história bíblica, nós vamos ver que no início do tempo, ali pelo século I, a igreja ela era duramente perseguida, né? Os cristãos eram levados à morte, os cristãos eram açoitados, os cristãos eles eram assim, perseguidos de forma agressiva, de forma violenta, né? Só que isso com o tempo mudou, com os anos, à medida que a igreja ela foi se fortalecendo, ela foi tomando força e crescendo, o inimigo ele começou a usar estratégias diferentes. Depois de algum tempo, ele usou a religião como uma força política que dominava o império, que controlava nações, e usou ali várias estratégias, né, através da religião, a religião romana, né, como uma força de controle, de comando, de poderio, né? Só que corrido mais séculos adiante, nós vemos que a igreja ela passou por ciclos, ela passou por processos, ela passou por várias influências, ela sofreu várias influências, vamos dizer assim, né? E decorrente disso, a igreja ela então começou a lutar contra o inimigo e o inimigo contra a igreja de uma forma muito diferente. Quando Cristo esteve aqui na Terra, isso há mais de 2000 anos atrás, ele deixa registrado que este mundo já jaz no maligno, ou seja, esse mundo já estava sobre uma grande influência, sobre um grande poderio do inimigo, sobre uma grande ação do inimigo, né? E nós sabemos, nós cristãos, né, nós que conhecemos a palavra, a gente que tenta, né, conhecer um pouco estudando as escrituras, nós sabemos que o povo cristão ele foi se enfraquecendo com o tempo por alguns motivos, dentre um dos motivos, né, a falta do conhecimento. A falta do conhecimento ela fez com que muitos crentes ficassem para trás, com que muitos crentes perdessem o norte da sua fé. A falta de conhecimento, bem no século I, né, houve um movimento gnóstico no meio da igreja, da igreja ali na Ásia, e esse movimento ele tentava confundir as pessoas, né, falsas heresias, falsos ensinamentos que tentavam o quê? Confundir o povo para tirar o povo da verdade, para tirar o povo da direção certa que eles estavam. E eu posso afirmar para vocês que isso foi uma estratégia do inimigo lá atrás, que ele usou como um dos meios para tentar minar a força e o crescimento da igreja naquele tempo. Só que, passados séculos adiante, chegando aí no nosso tempo, irmãos,
nós vemos hoje a igreja, ela enfrentando assim um grande confronto no mundo espiritual. Essa batalha no mundo espiritual, ela é uma batalha agressiva, violenta, e é uma batalha invisível aos olhos da carne. É uma batalha real, porém invisível aos olhos de nós humanos, porque com os nossos olhos da carne, com os nossos olhos físicos, nós não conseguimos ver o que está acontecendo agora no mundo espiritual, né? Os nossos olhos da carne não conseguem enxergar o que está acontecendo agora na dimensão espiritual, porém nós sabemos que há muitas coisas acontecendo no mundo espiritual. Quando o livro de Daniel relata ali acerca da batalha do anjo que veio trazendo a resposta para Daniel, ele enfrenta uma batalha ali contra o príncipe da Pérsia nas regiões celestiais. E foi preciso Deus enviar o príncipe dos exércitos celestiais, ou seja, um anjo próprio de guerra, para ajudar nessa batalha, para que a resposta de Daniel chegasse até a vida de Daniel, né? Foi preciso Deus interceder, foi preciso o Senhor enviar um anjo de guerra para que aquela peleja contra o príncipe da Pérsia fosse dissipada e o anjo da resposta conseguisse chegar até Daniel. E como eu estou dizendo aqui acerca dos nossos dias, dos nossos tempos, meus irmãos, eu tenho visto assim como que essa batalha tem se tornado mais agressiva a cada dia. Porque assim, a igreja cristã, ela sempre foi uma força muito grande na terra. A igreja cristã, ela sempre foi assim o maior canal de Deus na terra para ele agir, para ele operar no meio da humanidade. Deus não precisa da igreja para agir, mas ele tem a igreja na terra que clama, que intercede, que opera também, né, que trabalha, que faz as missões e tudo isso aí. À medida, meus irmãos, em que essa batalha ela foi se intensificando na terra, a igreja, por falta de conhecimento, por falta de busca, por falta de empenho nas coisas espirituais, ela acabou se enfraquecendo. E nós vemos hoje muitas pessoas tentando fazer algo, porém despreparados. Nós temos percebido hoje no mundo conectado, no mundo interativo, né, no mundo cristão, no mundo das redes sociais, muitas pessoas tentando, muitos crentes, né, tentando mostrar aí um certo controle ou conhecimento das coisas espirituais, e com o tempo a gente vê muitos desses se perdendo. Por quê? Para um crente entrar numa batalha espiritual, para um crente estar numa linha de frente de batalha, ele precisa das armas espirituais. E a palavra de Deus nos fala, irmãos, no livro de Efésios, no capítulo 6, a Bíblia Sagrada nos fala sobre essas armas espirituais que nós cristãos precisamos na nossa vida, que nós cristãos precisamos ter na nossa vida, porque para nós entrarmos no campo missionário, para nós entrarmos no campo da intercessão, para nós entrarmos naquele socorro imediato àquelas almas que estão cativas, que estão aprisionadas pelo pecado, nós precisamos dessa armadura em nós. Porém, quando nós não temos essa armadura, nós sentimos as consequências de não estarmos preparados para entrar na batalha. E eu gostaria de compartilhar com você quais são essas armas. Está lá no livro de Efésios, capítulo 6, e versículo 10 em diante. Nos diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Preste atenção no versículo 11. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.
Estais, pois, firmes, cingindo-os com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu paro aqui no versículo 18. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada ela nos traz aqui algumas dessas armas que nós precisamos na nossa vida. A Bíblia fala do capacete, a Bíblia fala de escudo, a Bíblia fala de calçados, a Bíblia fala sobre e a Bíblia fala sobre súplica e orações. Queridos irmãos, quando nós entramos em uma batalha espiritual, nós precisamos dessas armaduras na nossa vida. Mesmo que nós não estejamos em uma batalha espiritual, mesmo que você não esteja intercedendo por alguém, mesmo que você não esteja num campo de batalha, mesmo que você não esteja fazendo missão, mesmo que você não esteja em um centro de tratamento ou recuperação de viciados ou drogados, nós precisamos dessas armaduras na nossa vida. E a questão, querido, que eu quero chamar a atenção de você que está nos assistindo agora, é que muitas pessoas estão abrindo mão das armaduras por causa da vaidade, por causa dos prazeres do mundo, por causa da falta de vigilância, por causa de detalhes que são muito pequenos, meus irmãos. Tem muito crente abrindo mão das armaduras, se desarmando, tirando as armaduras e deixando de lado, porque as coisas do mundo já estão mais atrativas para ele. Quando nós tentamos entender as estratégias que o inimigo usa contra nós hoje, eu poderia citar para vocês aqui várias coisas. Eu poderia citar, não que eu esteja dizendo que isso seja errado, mas é uma das formas do inimigo lutar ou bombardear muitos crentes. Ele tem usado a academia como uma porta que derrubou e que tem derrubado muitos crentes. Ele tem usado os recursos da tecnologia que derrubou e que tem derrubado muitos crentes. O diabo, meus irmãos, ele tem usado as cores, as luzes, tudo aquilo que é chamativo, tudo aquilo que é prazeroso, tudo aquilo que nos traz uma suposta alegria, entre aspas, deste mundo, para enganar muitos crentes e desarmar muitos crentes. Porque uma vez, irmãos, que nós paramos de orar, uma vez que nós deixamos de ler a palavra, uma vez que nós deixamos de vigiar, uma vez que nós deixamos de viver a verdade, nós estamos abrindo mão das armaduras e lentamente o mundo vai alcançando o teu coração. É uma mensagem assim que requer uma atenção muito grande nossa, porque eu tenho acompanhado muitas pessoas pela rede social que abriu mão da verdade, que abriu mão da sua caminhada cristã, que abriu mão do conhecimento da verdade para viver a vaidade desse mundo, para viver os prazeres desse mundo, acreditando que tudo está bem, acreditando que tudo está certo, acreditando que tudo está em ordem. Isso não é verdade, meus irmãos, isso não é verdade. Uma vez que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos seguir nesse caminho e nessa verdade até o fim, se nós quisermos o céu. Então, as armaduras de Deus, as armaduras espirituais, elas são extremamente importantes na nossa vida, porque quando o inimigo vier confrontar contra ti, se ele vê essas armaduras, ele vai ver que você tem uma proteção que muitos outros não têm. Ele vai perceber que a tua vida está protegida com as armaduras que a palavra de Deus nos trouxe, que nós lemos o texto, que muitas pessoas não têm mais. Quantos crentes que ele tem visto aí, espalhados sobre a terra, que ele olha para eles e não tem mais nenhuma armadura. Estão totalmente expostos aos ataques do inimigo.
quando o diabo joga uma flecha, quando ele lança um dardo inflamado, quando ele atira um pensamento malicioso, maligno na tua mente, será que há uma proteção, meus irmãos, para que essa arma maligna não te alcance? Antigamente, nós dizíamos na igreja que o diabo ele chegava com um sapatinho de algodão, e realmente houve um tempo em que ele se disfarçava, em que ele assim se escondia, em que ele se camuflava para tentar enganar as pessoas. Hoje, infelizmente, ele bate de frente com as pessoas, infelizmente, né? E a palavra de Deus é clara sobre isso, porque o povo de Deus ele é um povo que foi selecionado. O povo de Deus ele é um povo que está se preparando para entrar no céu. Se você está se preparando para entrar no céu, se você tem essa perspectiva na tua vida, você vai precisar então, se você estiver sem as armaduras espirituais, você vai precisar buscar em Deus esse revestimento sobre a sua vida. Eu trago a palavra revestimento porque a armadura de Deus ela é um revestimento sobre nós, que reveste a nossa cabeça, que reveste o nosso peitoral, que reveste a nossa frontal, nos defendendo dos ataques do inimigo, que reveste os nossos pés, reveste as nossas mãos, reveste a nossa mente, meus irmãos. O Evangelho, ele é um caminho sério. O Evangelho, ele é um caminho assim, para quem realmente quer o céu. É uma oportunidade que o Senhor deixa para todos nós, é um privilégio que o Senhor deixou para todos nós, o direito à salvação, o direito de alcançar o céu, o direito de ter a sua alma salva, lá no céu. É preciso esforço da nossa parte. O Senhor nos deu o direito. Deus enviou o seu Filho para pagar um preço por você, por mim também. E Ele nos deu isso assim, sem nos cobrar nada. Foi por amor. João capítulo 3, versículo 16. Foi algo que Deus fez por nós por amor. Só que agora que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, você que está aceitando Jesus agora como seu Senhor e Salvador, você que está chegando no Evangelho agora, ou você que já está no Evangelho há mais tempo, é preciso nós assumirmos a identidade, como eu disse aqui em outro vídeo, a identidade cristã, a postura cristã, o posicionamento cristão. Como que nós vamos tentar ajudar alguém se nós estamos precisando de ajuda? Como que nós vamos tentar socorrer alguém que está no fogo se você estiver no fogo? Há poucos dias eu estive conversando com uma irmã e ela estava assim desesperada, ali, preocupada com a família, preocupada com o que está acontecendo com os filhos. E ela disse que queria fazer alguma coisa urgente por eles, precisava fazer. Eu disse, primeiro você precisa fazer por você. Primeiro você precisa se ajudar para depois ter condição de ajudar os seus filhos. Então, assim, a armadura espiritual, muitas pessoas lêem a palavra de Deus e eles acham que o que está escrito aqui são tudo parábolas. Não. São ensinamentos para nós aplicarmos à nossa vida. A armadura de Deus é real, as armaduras de Deus existem, são verdadeiras e precisam estar na minha e na sua vida. Porque o crente sem armadura de Deus, ele está o quê? Suscetível a qualquer contra-ataque do inimigo. Ele está suscetível a qualquer dardo inflamado, qualquer seta maligna, qualquer investida do adversário. E o Senhor tem nos dado armamentos que muitos crentes nem sabem que eles têm. Porque o conhecimento ele vem, irmãos, à medida em que nós buscamos o aprendizado. Conhecer a palavra de Deus, você vai conhecer lendo a palavra. Você vai conhecer a Bíblia Sagrada estudando ela, lendo a palavra e aplicando na sua vida. Não é só ler, não é só conhecer, não é só ter o conhecimento, mas é aplicar nas nossas vidas.
E a igreja cristã do século que nós estamos, ela precisa investir mais no conhecimento, ela precisa investir mais na oração e ela precisa investir mais na busca das coisas lá do alto. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Porque se a nossa mente e o nosso coração e as nossas perspectivas estiver somente nesse sentido aqui, nós vamos o tempo todo olhar para os acontecimentos, para os fatos, para as mudanças climáticas, para tudo que acontece na Terra, mas a nossa mente e o nosso coração não vai estar conectado nas coisas do alto. E é lá do alto aonde virá o som das trombetas. É lá do alto aonde virá o grande chofar de Deus, né? O comando, a convocação para a igreja partir desse mundo. Então, é necessário aplicar o livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, na nossa vida. É necessário, meus irmãos, é necessário buscar essa armadura espiritual. É necessário pedir ao Senhor este revestimento. E eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, é necessário não só as armaduras, mas é necessário um armamento que é extremamente importante na vida do cristão. Um armamento que é extremamente importante chamado oração. Irmãos, a igreja precisa orar. A igreja precisa buscar o Senhor, a igreja precisa aclamar o Senhor. Os crentes estão mudos, os crentes estão em silêncio, os crentes estão calados, os crentes não oram mais em casa. Às vezes ora 5 minutinhos, fala, mas eu oro todo dia, pastor. 5 minutos não é um tempo justo de oração, porque nós temos 24 horas durante o dia. E muitas vezes, ou muitos dias, nós não tiramos 5 minutos para falar com o Senhor. Então, meus irmãos, é importante, é necessário e fundamental que nós venhamos aplicar a oração como uma prática, como estilo de vida nas nossas vidas. Porque o crente que ora, ele tem comunhão com Deus. O crente que ora, ele ouve a voz de Deus. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o crente que ora, ele tem comunhão com Deus. O crente que ora, ele ouve a voz de Deus. O crente que ora, ele sabe quando é o Senhor falando com ele. O crente que ora, ele tem discernimento das coisas espirituais. O crente que ora, ele consegue vigiar mais do que o crente natural ou o crente carnal. O crente que ora, ele tem um vínculo, um contato, uma ligação com Deus que ninguém entende. Mas só ele entende porque ele ora. Entende, meu irmão? Então, assim, queridos, nesse vídeo eu quis falar sobre as armaduras de Deus, porque mesmo que você tenha muita vontade de fazer a obra, mesmo que você tenha muita vontade de ajudar pessoas, mesmo que você tenha muita vontade de estender a mão para ajudar as pessoas, eu te aconselho sim a fazer tudo isso, a estender a mão, a ajudar, a interceder, a aclamar, mas busque as armaduras espirituais na sua vida. Busque as armaduras de Deus, porque o nosso inimigo, irmãos, ele é sagaz, ele é perverso e ele é astuto. Ele é astuto. Então, no momento que nós menos esperamos, no momento em que nós menos imaginamos, ele vem com uma armadilha contra nós. E se nós estivermos armados, né, se nós estivermos revestidos, se nós estivermos capacitados, se nós estivermos assim cheio da unção, da presença, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele vai ter que bater em retirada, porque a palavra de Deus fala, buscai pois a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, assim, é um conjunto. Eu preciso buscar o Senhor, eu preciso orar, eu preciso vigiar, eu preciso pedir ao Senhor as armaduras espirituais para então resistir o diabo e ele fugir de mim. Mas não tem como entrarmos em qualquer batalha, em qualquer peleja, em qualquer campo de guerra, em qualquer campo de atuação sem um preparo. Aí está o perigo. Quantos homens que a mídia está mostrando agora que estão caindo porque afrontaram muito o inimigo e não se prepararam. Afrontaram muito o adversário
né, mostravam até em rede nacional a afronta ao inimigo e não se prepararam, não oraram, não vigiaram, não buscaram armadura espiritual e agora estão aí numa situação complicada. Então, querida igreja, o nosso tempo aqui na terra é muito curto, nós temos muito pouco tempo aqui na terra. Eu quero que essa mensagem ela alcance a tua vida, eu quero que ela alcance os teus familiares, eu quero que ela alcance os teus amigos, eu quero que ela alcance a tua igreja. Eu peço a você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo, nos ajude a compartilhar essa mensagem, porque nós precisamos falar a verdade e despertar aqueles que estão dormindo, irmãos. Tem muito crente dormindo, tem muito crente cochilando, tem muito crente despercebido. Tem muito crente despercebido. E quando eu falo despercebido, são pessoas que estão assim, olha, estão dentro dos templos, estão participando dos cultos, estão frequentes na igreja, estão participando de congressos, porém a sua vida espiritual não é a mesma que era tempo atrás. São pessoas que estão ali participando, mas não quer dizer que estão revestidos, não quer dizer que estão na unção, no azeite e que estão com essas armaduras sobre a sua vida. Nós temos muitos exemplos na palavra de Deus que serve, como eu disse, como exemplos para nós cristãos. E a igreja de hoje, ela precisa de homens referência que tragam a verdade, que tragam a instrução, que tragam o aconselhamento, que tragam o despertamento, que mostre a verdade para a igreja, porque a igreja desse século, irmãos, ela precisa ser chacoalhada. A igreja de hoje precisa ser chacoalhada, ela precisa ser despertada, né? Ela precisa acordar do estado de inércia. Né? Tem muita gente assim paradinho, tem muita gente acomodado, está tudo bem, as coisas estão indo, Deus está operando, está tudo bem. Mas olha o que está se passando no mundo espiritual. Eu vou divulgar um vídeo muito importante aqui para vocês, falando sobre o que acontece no mundo espiritual. Já estive algumas vezes no mundo espiritual, às vezes o Senhor tem me levado e me mostrado coisas gravíssimas, coisas seríssimas que nós não imaginamos que acontece no mundo espiritual. Coisas gravíssimas, seríssimas. E nós, igreja, precisamos despertar. Então você, querido, que sente que não está ainda preparado, peça ao Senhor revestimento, peça ao Senhor as armaduras espirituais, peça ao Senhor para te capacitar, para te renovar, para te revestir e para colocar na tua cabeça, no teu peitoral, nos teus pés, nos teus braços, toda a armadura que você precisa para o inimigo bater em retirada quando ele te vê preparado dessa maneira. O Senhor tem uma obra muito grande na tua vida. O Senhor tem um chamado muito grande na tua vida. O Senhor tem projetos muito grandes para fazer na sua vida. Mas para isso acontecer é preciso despertamento. É preciso você se despertar, é preciso você se posicionar como cristão, é preciso você buscar em oração, em vigilância, em conhecimento e pedir ao Senhor revestimento do poder que vem lá do alto. Aí sim você vai estar preparado para entrar em qualquer campo de batalha, porque operando Deus, ninguém pode impedir. E eu sei que o Senhor tem projetos grandes na sua vida, você que está assistindo esse vídeo. Eu peço a você, meus irmãos, você que está assistindo, compartilhe esse vídeo, comente nesse vídeo. Se você quiser deixar o seu nome, a cidade de onde você está falando, deixe os seus comentários, mas nos ajude a compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai despertar alguém ao ouvir essa mensagem. Então, queridos, deixo aí essa mensagem ao coração de todos vocês. Lembre, está lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 18. Eu repito aqui o versículo 11 que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então é preciso nós sermos revestidos dessas armaduras para estarmos firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, irmãos, ele não está brincando. E o nosso Deus, ele tem pressa em buscar a sua igreja. O nosso Deus, ele tem pressa
Ele tem pressa em recolher a sua igreja, levar para o céu. Mas para isso a igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar o quê? Revestida e preparada para o encontro com o Senhor. Deixo essa mensagem ao seu coração. Lembre sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe tua casa, tua família, toda a tua parentela, e que o Senhor seja contigo por onde você andar, por onde você passar. Compartilhe essa mensagem, que Deus abençoe a tua vida e a tua família em nome de Jesus.